Bruno. Não, a emenda a gente vota junto. Presidente, só para questão de esclarecimento, na realidade eu queria solicitar à mesa que reconheça, presidente, a coautoria na emenda, que é de autoria da vereadora Verônica, com coautoria com o nosso mandato. E aí, Bruno, só para entendimento, na realidade a emenda trata do seguinte: tanto eu como a vereadora Verônica apresentamos uma emenda que dá, no processo de concurso público, garante aos profissionais que exercem função hoje no Programa Médico de Família que isso conte na prova de títulos como um requisito de pontos, favorecendo a esses trabalhadores hoje do Programa Médico de Família, tá? Uma pontuação a mais e que possam esses ser beneficiados no processo de seleção. Então, a gente deixou essa emenda, que é uma emenda justa e que favorece a todos aqueles que construíram o Programa Médico de Família Niterói e até hoje exerce a função na expectativa de ter uma legalização por parte da legislação nessa Casa Legislativa. Bem, a matéria está em discussão. Vou iniciar. Depois dessa, fiquei estimulado. O vereador Paulo, eu só vou pedir o vereador Manuel só 5 minutinhos que eu vou e volto, que eu preciso ir ao toalete, por favor. Vossa Excelência tem certeza? Eu faço questão de ouvir a sua fala. Não, eu vou falar pausadamente para que o alcance da minha voz chegue aos seus ouvidos, mesmo no toalete. Vereador, 5 minutos mais 5. Bagueira, estou de brincadeira. Vai lá, cara, que isso? Até porque eu já infartei uma vez, não quero infartar, mesmo que tenha provocações de uma plateia e de uma claque eventualmente paga, eu não vou querer infartar de novo. Já vaiaram? Apesar da mesa estar dizendo que não pode, pode vaiar. Quando vocês acabarem de vaiar, eu começo a falar. Combinado assim? É porque quando interessa, tem um respeito enorme pelo povo. Eu já assisti nessa casa, o presidente Conte Bittencourt chamar a PM para botar o povo lá para fora. Tá? Não é a discussão que a gente está fazendo agora. Então não tem conveniência ou inconveniência da minha parte respeitar o povo. Não significa que eu não vá dialogar convergindo ou divergindo. Pedir a plateia para silêncio, por favor. Para início de conversa, a gente precisa situar, sem nenhuma hipocrisia, quem está aqui defendendo os recursos humanos da área de saúde, porque nós não vamos aceitar discursos absolutamente hipócritas e cínicos a respeito de quem se opõe ao projeto tal qual está sendo votado, como pessoas que são contra médicos de família ou os trabalhadores. Primeiro ponto. Em 1996, eu fui candidato a prefeito nesta cidade pelo partido que atualmente governa a cidade. E naquela ocasião, Jorge Roberto Silveira concorria à prefeitura e foi nos visitar no PT para propor metade das secretarias ao PT e o vice-prefeito ao PT. Foi uma reunião da qual participaram Gilson Cantarino, Travassos, uma série, algumas dessas pessoas, o Márcio do cartório, que nem está mais, César Márcio, que nem está mais entre nós, irmão da mãe da Fernanda, Sixio, e nós tivemos uma reunião enorme com o Jorge. 96, o médico de família já tinha sido criado. Nós do PT, naquela época, fazíamos uma discussão séria sobre o quanto nós achávamos inadmissível
sob o ponto de vista da defesa dos interesses dos recursos humanos da área de saúde, nós temos relações subalternas. Um minutinho, vereador. Bagueira, se Vossa Excelência quiser fazer xixi de novo, saia sem avisar. Tem autorização prévia e ele substitui sem avisar. Porque me interromper no meio do caminho para dizer que vai fazer xixi é dose. Todos nós temos. Eu que não posso fazer agora. Então, na realidade, nós temos uma visão que foi dita claramente ao Jorge, que nós discordávamos de médico de família com a relação que se esperou vários anos para prestar atenção que o Tribunal de Contas não gosta e que está criminalizando. Então não venham, nenhum petista, governista ou não, dizer para esse vereador que o seu posicionamento tem a ver com não querer a proteção dos recursos humanos da área de saúde. Muito pelo contrário. Olho para os recursos humanos da área de saúde com o mesmo respeito que dedico ao conjunto dos demais trabalhadores da prefeitura. Perguntei aqui para a procuradora-geral se ela admitiria ser procuradora no concurso CLT. Não, para ela não. É carreira de Estado e ela precisa ser estatutária para ter proteção. Vocês não. Perguntei para o fiscal de tributo, fiscal de postura, várias carreiras de Estado, que são fiscal de postura, fiscal de tributo, fiscal de obras, procurador-geral, professor. Defendo esses trabalhadores como carreiras de Estado. Portanto, não tem divergências entre nós acerca dessas pessoas serem protegidas e entrarem para o serviço público enquanto servidores públicos. Tem uma diferença muito grande entre ser servidor público e ser empregado do governo. Tem uma diferença enorme. Eu defendo que todos sejam servidores públicos. Tem vereador, e eu não vou precisar dizer o nome, porque isso vai ficar para as próximas sessões, uma vez conhecido. Tem vereador que diz o seguinte: tem que ter CLT, porque na hora que eu tiver um médico vagabundo, eu mando embora fácil. Na hora que eu tiver um enfermeiro vagabundo, ou que não trabalhe e que não queira cumprir com os seus deveres, eu mando embora. Não tem coragem. Eu peço a todos eles para irem no microfone e dizerem isso. Eu confio na classe trabalhadora. Independente da minha formação de engenheiro e de matemático, o que eu mais fiz de importante na vida foi ser sindicalista e defender a classe trabalhadora em todos os espaços onde os direitos da classe trabalhadora estavam sendo discutidos. Entre uma disputa entre o patrão e o empregado, Rodrigo, eu tenho sempre do lado do trabalhador. O que faz com que nós tenhamos compromisso na defesa e na proteção desses trabalhadores. Nós aprovamos 5 audiências públicas na Comissão de Saúde, que tinha como objetivo obter informações que protegessem e que estruturassem adequadamente os servidores públicos. Vou ler alguns dos ofícios não respondidos pela secretária. Demonstrativo de que se encontram em dia todos os depósitos de fundo de garantia de todos os trabalhadores do médico de família. Não foi respondido, foi pedido em dezembro de 14. Os governistas dizem que o projeto está há muito tempo. Mas desde dezembro, antes de nós definirmos o conjunto de audiências públicas, foi pedido à secretária de saúde e não respondido o demonstrativo de pagamento em dia, de fundo de garantia, dos médicos de família, que eles insistem em dizer que nós não queremos proteger, mas que eles protegem. Não recebemos informação. INSS e uma série de outros direitos trabalhistas em defesa, no momento de transição, em defesa dos trabalhadores. Não recebemos e vamos listar, no momento oportuno, aquilo que o requerimento aprovou, de que todas as informações requeridas pela Comissão de Saúde fossem fornecidas para que a Comissão de Saúde
sob a coordenação do seu presidente, e não do Vitor Júnior, a Comissão de Saúde elaborasse o seu parecer. Vários desses documentos não foram respondidos. Entre eles, aquele que dá conta da questão geral do médico de família, independentemente da discussão, da eliminação definitiva da nossa vida, do dia a dia da administração pública, do famigerado RPA. Então aqui não tem ninguém entre aqueles que criticam o projeto e a pressa de aprová-lo, não tem ninguém que seja contrário a essa defesa. Segundo ponto, mente quem diz que nós não teremos dificuldades para proteger os experientes quadros do médico de família. Vamos ter dificuldades. Eu trabalhei numa empresa estatal de economia mista, que a Americada achava que não tinha que ter concurso público. Foi uma longa batalha dos trabalhadores em telecomunicações para impor às estatais, Embratel, Telebrás e Telerge. Isso durou pouco tempo, porque logo depois veio a privatização. E aí o patrão privado contrata quem ele bem entender, trabalhando bem ou trabalhando mal. É amigo do dono da empresa, você pode não trabalhar absolutamente nada. É diferente no serviço público. Na Embratel, em particular, e na Telerge, que são as empresas de telecomunicações do Rio, Bagueira, nós tivemos altíssimas dificuldades para estabelecer, respeitando a Constituição, já que todos são iguais perante a lei, e eu não posso ter um edital que burle a lei, eu não posso ter um edital que agrida a lei, mas eu quero proteger os trabalhadores do médico de família que estão trabalhando nessa cidade, goste ou não dessa relação, estão trabalhando desde que ele foi criado. Mas nós vamos ter dificuldade, porque qualquer um que se sentir prejudicado, por mais que haja um consenso enorme de proteção aos trabalhadores do programa, não estou nem falando do RPA, que é uma outra discussão, por mais que nós tenhamos, nós vamos ter problemas para defender adequadamente, através da atribuição de pontuação, pela experiência, etc., nós vamos ter dificuldade. Se alguém do governo está vendendo a ideia de que nós não teremos dificuldade para fazer aquilo que proteja quem está no programa, porque esse é um programa que caminha para atender quase 100 mil pessoas, pode ser que os meus números estejam desatualizados, tá? Um programa que atende a 100 mil pessoas, se no passado deixaram se estabelecer de maneira equivocada, por conta de convênio com a Associação de Moradores, não é meu problema. Enquanto militante social, em todas as conferências da cidade, desde a primeira que aconteceu em Niterói, nós defendíamos. E mais, as resoluções... Paulo, mais um minuto para a sua conclusão. As resoluções das conferências de saúde, sejam as municipais, sejam as estaduais, e seja a nacional, refuta diretamente, não apenas por razões de natureza jurídica, refuta abertamente a constituição de fundações de direito privado. O elemento final da minha argumentação, e na última audiência muitas pessoas do governo estavam aqui, quem paga os salários de vereadores, de prefeito, de secretário, de médico de família, quem paga é o povo de Niterói. Paga com seu IPTU, paga com ISS, paga com imposto de transmissão de bens intervivos. Quem paga, sustenta esta casa, sustenta os gastos do Poder Executivo é o povo de Niterói. E nós temos um regime próprio da Previdência do município, que se chama Niterói Previdência, que é deficitário. Nós temos um sistema de previdência próprio que paga a alguns amigos do rei de plantão da época, por exemplo, para citar um exemplo que eu adoro citar, de tanto carinho que eu tenho por ele, o senhor Hamilton Pitanga, que recebe 60 mil brutos, mas tem um desconto, e descontado ele recebe 40 mil do povo de Niterói, no regime de previdência que é deficitário. Para a gente ter uma ideia,
e aqui não está quem é contra empréstimo para a cidade se desenvolver, o rombo do sistema próprio da Previdência do município, bancado pelo povo de Niterói, em 2 anos, os próximos 2 anos do governo Rodrigo Neves, somará uma transoceânica que a gente está pegando de empréstimo para construir e vai pagar com 4 anos de carência e durante 20 e tantos meses. Então o que está em discussão não é, entre outras coisas, se eu gosto ou não gosto do projeto. Seja esse concurso via CLT, que nós vamos combater, inclusive do outro lado da rua, seja o concurso para estatutário, ambos vão dar um trabalho ao corpo técnico da fundação para executar. Ninguém vai fazer um concurso público, seja ele para contratar via CLT, seja ele para contratar via estatutário, ninguém vai fazer esse concurso como abracadabra. Seu minuto encerrou, vereador. Como abracadabra. E aí é algo que não vai encerrar hoje. Para além das discussões que nós vamos fazer do outro lado da rua, que alguns vereadores acham como ameaça. Alguns vereadores, o Galo, por exemplo, diz que eu sou um tremendo cara de pau. Eu sou um cara de pau de altura mediana. Ele é um cara de pau com esta altura toda. É muito mais cara de pau do que eu. Porque na realidade, que discussão nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo uma discussão da cidade de Niterói, que não diz respeito apenas aos trabalhadores. Galo, por que eu falo de Galo? Não é apenas porque a gente briga e se gosta, não. É porque ele é funcionário público. Ele vai receber, assim como a viúva do Magaldi, que nós perdemos recentemente, ela vai receber do regime próprio da Previdência. E a proposta do Rodrigo, longe de defender a interrupção do processo de déficit na Previdência do município, aprofunda, porque diz categoricamente que as pessoas irão contribuir para o regime geral da União. Eu não posso concordar com isso. Vamos pedir para não concluir. posso concordar com isso. Portanto, no mérito, várias perguntas nós não obtivemos resposta. Sabe por que Vossa Excelência não sabe que eu estou falando a verdade? Sabe por que a maior parte dos vereadores não sabe que eu estou falando a verdade? Porque a maior parte dos vereadores acha que fazer audiência pública para ouvir o povo que paga o nosso salário é perda de tempo. As pessoas gostam do povo na hora de receber voto, mas na hora de discutir com a população que ela pensa ou não, que paga o nosso salário, paga salário de prefeito, paga médico de família, paga RPA, paga tudo, aí o povo não tem que ser ouvido. Então, na realidade, presidente, para além das questões levantadas em relação a essa matéria, tem a questão de fundo. O procurador-geral, categoricamente, na primeira audiência, disse que nós tínhamos razão e era uma preocupação pertinente o regime de previdência. Ninguém respondeu. Uma outra pergunta feita 2 vezes. Por que a atual fundação não faz concurso público via regime estatutário? Não tem resposta. A única resposta que a gente obtém como solução para o problema é uma vontade do prefeito. Como a vontade do prefeito não pode se sobrepor à vontade daqueles que pagam os salários, pagam a Câmara para existir, pagam o próprio prefeito para governar, pagam toda a estrutura do governo, nós vamos caminhar junto ao povo para provar que a solução, que não tem nada a ver com não ligar para o médico de família, não ligar para os RPAs, a solução adotada não é aquela que atendia em todos os campos algum outro vereador para discutir a matéria? Analisar, não atende os interesses do povo de Niterói. Obrigado, presidente. Próximo vereador, vereador Henrique. Bem, eu só gostaria para saber a questão do tempo regimental, para que a gente possa, já estourou, a gente vai precisar pedir prorrogação do tempo, saber qual o vereador que vai participar para discutir a matéria. Por gentileza, que levante o braço para que eu possa saber. Vereador Vitor, vereador Bruno, vereador Renatinho, vereador Galo. Então temos ainda 4 vereadores para discutir a matéria. Estamos falando aqui ainda mais 40 minutos, mais a votação. Então, por gentileza, vereador Bruno. Perdão, vereador Henrique, perdão.
Bem, primeiro eu quero insistir ainda um pouco mais, porque é um tema muito importante para a minha visão política, o quanto nós temos visões diferentes sobre o que é democracia e participação popular. Eu entendo que um projeto dessa natureza, que tem um impacto tão grande em um serviço tão essencial, que é o serviço de saúde, eu entendo, e pode haver aí uma certa utopia, que o governo não deveria ter enviado este projeto para casa sem um amplo processo de discussão, de debate com a categoria, com os servidores, com a população em geral. Eu sei que é algo assim quase que impensável, mas eu realmente quero reivindicar que a maneira como se faz a gestão é uma maneira não verdadeiramente democrática, porque em nenhum momento esse projeto esteve em aberto. Em nenhum momento a discussão foi: haverá ou não haverá uma fundação estatal de direito privado em Niterói? Porque qual é a mentalidade de quem governa? O governo foi eleito. Como o governo foi eleito, ele se sente legitimado e ele acredita que tem autonomia para tomar esse tipo de iniciativa. Eu acho que é razoável esse ponto de vista. Eu só quero dizer que eu discordo. Determinados projetos que são essenciais e que têm grande impacto, a própria ideia deveria ser colocada em debate amplo com os setores que vão ser afetados. Eu lamento, porque em parte da sua história, o próprio partido que hoje governa, e aí vai um elogio e uma crítica, mas esse próprio partido já defendeu muito métodos extremamente participativos, horizontais e populares de governar, de decidir, de envolver as pessoas para que elas possam ter voz, para que elas possam ter vez. Então eu lamento esse processo em que a dinâmica do poder instituído acaba com toda uma nova forma de experimentar o poder que poderia ser verdadeira. Lamento muito. Até porque os espaços que existem para debate, eu insisto, são espaços viciados. São espaços que não têm qualidade democrática. As pessoas que participam um tempo rapidamente percebem que elas não têm voz efetivamente, não têm chance de influenciar o processo. Existe algo muito triste. O próprio governo, isso não é uma questão deste governo, é uma prática recorrente que diminui a qualidade da democracia no nosso país. Mas o governo, com a sua máquina, com a sua estrutura de cargos, sim, historicamente, vários governos utilizam isso para que as pessoas se sintam dependentes do governo, percam a sua capacidade de reflexão crítica e votem aquilo que o governo decide. Isso acontece nos conselhos, isso acontece nas conferências, isso acontece inclusive na Câmara de Vereadores. O nome disso é processo de assujeitamento. Sujeito é um indivíduo que age, que pensa criticamente, que pensa por si mesmo. A é um prefixo de negação. As pessoas começam a negar a sua própria capacidade crítica e começam a ser ovelha mesmo de um rebanho, dizendo sim e não de acordo com aquilo que vem de cima. É gente grande que perde a capacidade de ser grande na possibilidade de pensar por si mesma. Isso é acabar com a qualidade da democracia. Isso é falsificar os espaços democráticos. Isso é gente maior de idade que poderia usar a sua criticidade, usar a sua autonomia, pensar com liberdade, que começa a ser massa de manobra pensando apenas na reprodução dos seus lugares nos espaços de poder. Eu lamento essa lógica, de verdade. Eu acho que governar não tem que ser dirigir, tem que ser criar as condições para que as pessoas se tornem sujeito. Gente que pensa, que age, que debate, que diverge, que define os rumos da cidade. Em nenhum momento a Fundação Estatal de Direito Privado esteve em debate, se sim ou não. O governo decidiu. E ele acha que pode decidir porque ele foi eleito. E essa é a forma de democracia que se defende. Eu defendo uma democracia muito mais participativa que chama a população a decidir. Lamento a falsificação da democracia em nome da própria democracia. O que é muito triste. Sobre o debate propriamente dito,
Primeiro, eu quero defender a importância da atenção básica, evidente. Ninguém aqui é contra o médico de família. Nós somos contra a forma como, de fato, ele se deu em Niterói, vinculado às associações de moradores. Mas a ideia da medicina de família, da integralidade da saúde, da prevenção, da promoção, do vínculo profissional, da dinâmica territorial, é uma ideia exemplar e que tem que ser fortalecida. Porque saúde não deve ser apenas curativa, saúde tem que ser preventiva. Quanto mais a atenção básica funciona, maior a resolutividade da área de saúde. Os problemas se resolvem antes. Porque saúde tem a ver com o saneamento básico, saúde tem a ver com a qualidade do ar que a gente respira, saúde tem a ver com a qualidade da água que a gente bebe, saúde tem a ver com as condições da nossa habitação, com infraestrutura, mobilidade, saúde tem a ver com vínculos familiares e fatores psicológicos. Então, quando a atenção básica se enraiza no território e consegue perceber essa dimensão da vida e do cotidiano, a saúde melhora porque as pessoas, inclusive, adoecem menos, dentro de uma perspectiva integral e ampla de saúde. Ninguém é contra a importância da atenção básica, ninguém é contra a importância do médico de família como instrumento de uma medicina integral de prevenção, promoção, com boa resolutividade. Agora, tem uma coisa muito importante, que eu até queria comentar com o vereador Leonardo Jordano, uma preocupação sincera que eu tenho, é que a lei que nós estamos votando, por exemplo, não restringe essa fundação ao médico de família. Não é uma questão localizada para resolver este problema. Eu até acho que esse problema deveria ser resolvido de outra forma, sem ser com o direito privado, vou explicar por quê. Mas eu vou ler textualmente o artigo 2 do que nós estamos votando. A Fundação terá por finalidade desenvolver, em conjunto com o município, ações e serviços de assistência à saúde, em especial, não é exclusivamente, os serviços referentes à estratégia médico de família. Aqui já fica evidente que não é exclusivo. Mas logo, no parágrafo 1º desse artigo, fica ainda mais óbvio, Leonardo, e todos e todas que estão ouvindo. Compete à Fundação, só o primeiro, administrar e gerir unidades de atenção básica, ambulatorial, hospitalares, de pronto atendimento, de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade no âmbito do SUS. Esse projeto, o que nós estamos votando textualmente, eu não estou votando o que o governo disse em audiência. Eu estou votando o que o governo, depois de dizer, escreveu. Há uma diferença, pelo menos, entre o entendimento de alguns vereadores sobre a que se pretende essa fundação e o que de fato está escrito. Eu estou fazendo aqui uma crítica para a gente pensar isso junto, porque está escrito, o que está escrito é que toda a rede, eu só li o primeiro, tem outras competências aqui que basicamente dizem o seguinte: esta fundação estatal de direito privado pode interferir em todas as áreas, em todas as dimensões da saúde no município de Niterói. Não é só médico de família, pelo menos o que está escrito aqui. Eu quero chamar a atenção. Não estamos votando discurso, não se vota discurso, se vota texto. Texto objetivado no documento. O documento é o que eu estou lendo. E não tem, eu acho, como ter outra interpretação sobre isso. Nós estamos abrindo a porta da rede para que a Fundação Estatal de Direito Privado concorra, entre em conflito e sobreponha a Fundação Estatal já existente de Direito Público. Isso está escrito aqui, pelo menos é o meu entendimento. Além disso, eu queria chamar a atenção, presidente, quanto tempo eu tenho só para eu me organizar? 1 minuto e... 1 e 23, mais os 4 minutos de boa vontade? Dá 5 ao todo? Não, vereador, mais 1 minuto. Eu sei, foi apenas uma tentativa. Mas... Obrigado. Mas eu queria só chamar a atenção que existe uma tendência geral de privatização de serviços. Vamos lá. Muitos vão dizer que essa não é uma forma de privatização, eu vou tentar resumir. Bem, o argumento é muito simples. O poder público não tem dinheiro suficiente. Daí nunca se pergunta por quê. Eu, por exemplo, tenho lá na minha mesa uma ação do Ministério Público dizendo textualmente, isso é grave, que houve desvio de dinheiro
da saúde em Niterói, de repasse do governo federal para o governo municipal na área de saúde mental. Então é muito fácil dizer que não tem dinheiro, quando a gente nem sabe o que está sendo feito com o dinheiro disponível. E eu acho que existem indícios graves de enriquecimento privado com o dinheiro público que deveria atender as pessoas, e digo isso com muita tranquilidade. Mas aí qual é a tendência? Qual é a tendência? E aí, presidente, eu quero só concluir esse raciocínio e passar para outro. Com o argumento de que o governo não tem dinheiro, quais são as saídas? Ou se privatiza o equipamento, ou se privatiza a gestão do serviço, ou se tira do regime estatutário a contratação de pessoas para resolver o problema de recursos humanos. Mas note a tendência geral histórica. Qual é a tendência geral histórica? Resolver os problemas do serviço público com modalidades privatizantes. Algumas mais agressivas, como, por exemplo, uma organização social, e outras um pouco mais atenuadas, mas que refletem a mesma lógica. O público nunca pode dar conta. O público nunca pode ser a solução. Sempre uma saída, ora mais aguda, ora mais tranquila, mas uma saída que tira do público a gerência, a contratação, a solução dos problemas. De forma resumida, teria muitas outras coisas para falar, vou ver se até Renatinho ou Bruno podem colocar alguns pontos, mas eu acho que há uma tendência histórica de resolver o problema da administração pública com modalidades privatizantes. Eu não acho que seja um processo de estatização que estão fazendo, tirar da associação de moradores e colocar no meio termo. Não é bem assim que acontece, eu acho que dá para fazer isso com uma remodelagem do orçamento, com novas prioridades orçamentárias, por meio da Fundação Estatal de Direito Público. É a minha singela contribuição. Muito obrigado, vereador Henrique. Próximo. Não, vereador Leonardo, estou cedendo a vez a ele, eu discuto em seguida. Senhor presidente, brevemente, vou aqui na primeira fala reunir os argumentos centrais e não quero cansar o plenário e a casa, né? Mas, discutindo rapidamente o mérito, são tópicos importantes que precisam ser resgatados. Há histórico problema na cidade de Niterói, e a gente não vai cansar de repetir isso, que atinge a modalidade de gestão do médico de família, programa que tem que ser defendido, repaginado e ser tocado adiante. E tem sido essa a decisão do governo municipal. É importante dizer que, para romper com o modelo anterior, onde a gestão, a contratação, o procedimento está na mão das associações de moradores, que foi uma etapa histórica que a cidade viveu, é importante colocar outro modelo no lugar. A primeira coisa que eu gostaria que quem está assistindo a sessão reparasse é que os argumentos da oposição não discordam disso. Não discordam do esgotamento do atual modelo. Concordam que algo tem que ser feito. Não discordam que isso é de longo prazo e é longo problema na cidade de Niterói. Não discordam que isso já acontece há vários governos, que o Ministério Público reclama, que há os mais variados questionamentos, que essa não é a modelagem ideal, isso só vem dando problemas para os gestores, inclusive que vem recebendo multas porque herdam um modelo de gestão que não foi implementado por eles. Sobre a dimensão da democracia que Henrique estava mencionando aqui. Eu concordo que a gente vive numa sociedade ainda muito menos mobilizada do que todas e todos nós gostaríamos de viver. O problema é que não dá para deslocar a crise da democracia para dentro de uma ação de governo, ainda mais nessa ação, ainda mais tentando caracterizar que houve uma pressa, um atropelo do governo, uma correria do governo, que não teria dado a oportunidade das pessoas discutirem amplamente. Quando o projeto, eu quero repetir, frisar mais uma vez, ele não nasceu sequer na mensagem executiva do governo. E a mensagem executiva do governo tem 1 ano e 4 meses. Mas nasceu antes, nos debates que são travados pelo Movimento da Saúde, inclusive no Conselho de Saúde, que detalhadamente e longamente, debruçado sobre o tema, aprovou o projeto, essa ideia, antes dela virar uma mensagem do prefeito da cidade de Niterói. A democracia não nasce, não é inventada em audiências públicas. Repito, a audiência pública, inclusive, é um momento de encontro, debate, e é democrático e tem que ser feito. Mas elas têm que ser feitas também com o olhar da sua limitação. Ela é pontual e ela olha o problema, o objeto em questão da audiência, não é o processo
democrático, audiência pública. Ainda assim, o governo municipal garantiu, segundo o relato, 4 audiências públicas em conjunto com a Comissão de Saúde da Casa, que no exercício do seu dever as conduziu e as dirigiu. Então não é uma falta de audiências públicas ou que o projeto esteja sendo votado sem audiências públicas. Isso não é verdade também. E eu quero também apontar aqui, e é a razão fundamental da minha fala, um certo desrespeito em relação à militância das pessoas que estão aqui. Porque eu não estou... Esse negócio de ficar dizendo que cidadãos de Niterói, que têm plenos e legítimos direitos, são claque, são gado, são comprados, só estão aqui. Ou seja, quem discorda da posição do vereador é porque foi manipulado pelo governo, é porque é um cordeirinho. Ou seja, isso é uma visão desrespeitosa, porque quando vem funcionários, e eu acho isso mesmo, Paulo Eduardo, não estou... quando vem funcionários remunerados da prefeitura de outro segmento, a gente atende bem na Câmara e ouve as reivindicações. E quem está aqui, e se eu estiver errado, não aplaudam, é o médico de família, que é exatamente a questão que a gente está discutindo. Então está chamando o médico de família, os profissionais do médico de família de gado, que estão aqui aplaudindo e apoiando essa posição. Então eu acho que tem que ter respeito, inclusive com os visitantes da Câmara e com quem está protestando. Não dá para escolher que quando me aplaudem, a manifestação é legítima. E quando me vaiam, a manifestação é gado, é tudo comprado, é culpa do governo, porque aí só é bom quando gostam de mim. E aí é aquela velha coisa que a gente vive dizendo aqui, é traço mágico da nossa oposição, ter uma visão altíssima de si própria, né? Eu diria dessa forma. E desqualificando sempre a posição contrária. O que o governo está tentando fazer é um ajustamento. Respondendo à questão de Henrique, tem razão que a lei é ampla. A lei também está indicando claramente que é para atacar principalmente esse problema. Mas há problemas adicionais que o governo pode atacar por esse método. Eu vou dar um exemplo. A gente vive falando aqui, reclamando do grave problema dos RPAs em saúde mental. Será a opção possível, lateralmente, para além do médico de família, atacar o problema de RPAs em saúde mental por essa legislação que a gente está votando? Nesse sentido, eu não sei se a gente deveria fazer a legislação com uma ampla estreiteza. Talvez o que garanta mais é o que a legislação já está garantindo, que essa nova fundação ela não é unidade orçamentária. A unidade orçamentária continua sendo a Secretaria de Saúde. Não é a fundação que vai herdar orçamentariamente a gestão das unidades e tudo isso que o Henrique está falando. Embora a legislação abra pontualmente a possibilidade, e está escrito na legislação que é principalmente para o médico de família, mas abre a possibilidade de, como eu disse, pontualmente atacar problemas laterais e usar esse método para corrigir outras coisas. Exemplo, pode ser feito na saúde mental. Eu acho, de novo, que os RPAs em saúde mental não serão contra o seu ganho de dignidade e a progressão que podem obter com essa solução. O que a gente não pode fazer é não fazer nada. E aí o discurso da oposição é contraditório nesse sentido, porque afirma uma ampla pressa em mudar, mas diz que 1 ano e pouco não é o suficiente, que deveria demorar mais. Uma ampla pressa em mudar, mas quer fazer a retramitação do projeto como um todo. Argumentos burocráticos e técnicos, a oposição desfilou aqui uns 8. Disse que não podia ser elencado para essa sessão, o vereador Galo. Depois disse que o parecer não podia acontecer. Depois disse que o ajuntamento, a recomposição do processo que a mesa diretora fez, não poderia acontecer depois do parecer discordante que foi dado pelos membros da comissão. E é importante ressaltar isso. A oposição trocou de argumento burocrático, o argumento de impedimento. Nenhum deles se exaltou como grande argumento, como uma grande violação que devesse ser combatida a todo preço. Mas a oposição foi tentando uma, não colou. Tentou outra, não colou. Tentou outra, não colou. E eu acho que no processo, embora, e é natural e é legítimo, eles estão fazendo o zelo da posição deles, no procedimento ficou claro que a oposição não quer que vote, não quer que aconteça. E aí, desculpa dizer, a gente vai falar mesmo, porque é necessário que se faça.
O Conselho de Saúde, reitero, aprovou, houve as audiências públicas, o projeto não tem pressa nenhuma, embora seja a pressa da cidade de resolver a questão, foi tocado ao longo de meses. Quem quisesse fazer uma ampla democracia podia ter puxado maiores audiências, teve tempo para isso, né? Se não desse para puxar no primeiro mês, podia puxar no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, no sétimo, no oitavo, no nono, no 10º, até o 14º mês, que é o mês em questão que a gente está aqui debatendo esse processo. Então, se fosse para as massas terem tomado essa discussão, e eu gostaria que fizessem isso, e tenho certeza que o governo gostaria também, porque ia aperfeiçoar, ia melhorar. A gente entende a participação popular como algo que pode melhorar a gestão, que pode fazer com que ela se torne, sim, mais horizontal e gerar resultados melhores. Ocorre que também não dá para localizar a crise da democracia brasileira no Rodrigo Neves. Eu acho que isso é uma distorção sem tamanho. É um problema grave que a gente tem de participação popular no Brasil, mas, por outro lado, os mecanismos, as garantias, as possibilidades de participação, elas foram dadas. Caso contrário, a oposição estaria aqui reclamando do que eu reclamava no governo passado, já que era para citar votação em cima da hora em 25 de dezembro, ou sei lá, quando era entre mentes de uma matéria do nada, que não foi o caso, e não é o caso. E essa diferença, ela tem que ficar marcada e demarcada. A última coisa que eu quero aqui, mais uma vez, ressaltar, é que as pessoas que estão aqui, elas são trabalhadores da área da saúde, merecem todo o respeito. Vocês são bem-vindos à Câmara de Niterói, tem mais é que protestar mesmo. Não devem levar para casa a ideia de que o protesto de vocês é um protesto que não vale, porque se concorda com o governo é comprado e essa coisa toda. Eu acho que essa não é a melhor maneira de lidar com uma mobilização que está na casa para fazer a defesa de um projeto. E as contradições sobram um pouco para a oposição, que, ao mesmo tempo em que tem uma série de questionamentos, diz que tem pressa em fazer a modificação, contudo, não consegue nos acompanhar quando a gente, de fato, efetivamente, vai tentar melhorar a saúde de Niterói com algo que foi discutido, eu repito a última vez, longamente, por anos, inclusive aprovado no Conselho Municipal de Saúde, que é o fórum que vai acompanhando e tratando as questões, muito além das audiências públicas pontuais, que também aconteceram, senhor presidente. Acho que a gente deveria a votação e dar espaço para melhorar a saúde de Niterói. Muito obrigado. Para discutir a matéria, presidente, Bruno. antes de entrar no mérito, presidente, da matéria, eu vou aqui entrar por um argumento diferente um pouco do argumento do Henrique, diferente um pouco do argumento do Paulo. Eu queria fazer aqui 3 pequenas considerações. A primeira, é evidente que eu acho que todos nessa casa, todos os vereadores, a classe política de Niterói, a população de maneira geral, reconhece a importância do projeto médico de família. O projeto médico de família é um projeto que já vem há alguns anos em Niterói, alguns bons anos, funcionando e funcionando bem, passando sobre vários governos diferentes, independente de sigla partidária, e essa discussão aqui não pode ser transformada por alguns em uma discussão de quem é contra ou quem é a favor do médico de família, porque não é a realidade. Todos os vereadores dessa casa, a população de Niterói como um todo, o vereador Biramarte, é evidentemente favorável ao projeto médico de família implantado no início da década de 90 em Niterói, inclusive copiado, que deve orgulhar todos os munícipes de Niterói e outros municípios. Então isso tem que ficar bem claro, para que alguém não venha aí distorcer essa discussão. Segundo, eu queria fazer um registro, que não foi feito anteriormente, que o grande argumento do governo para apresentar esse projeto é o fato do Tribunal de Contas estar considerando ilegal a contratação das associações de moradores para prestarem o serviço do médico de família. Isso é verdade. O Tribunal de Contas tem tido esse entendimento. Mas em nenhum momento se falou aqui, eu gostaria de colocar isso e de frisar isso, um elogio às associações de moradores de Niterói, que ao longo das últimas 2 ou 3 décadas têm conduzido e conduzido bem o programa médico de família. Essa mudança é uma mudança que acontece por um requisito legal e não porque há uma má gestão das associações de moradores, algo do tipo. Eu acho que isso tem que ficar bem frisado, e eu coloco isso aqui porque eu frisei isso já na época da discussão do programa Criança na Creche, funciona mais ou menos no mesmo modelo. Eu acho que as associações de moradores têm que ser, também independente de governo, independente de partido, reconhecidas, porque se o programa médico de família vem ultrapassando governos e funcionando em Niterói, se deve muito ao esforço de cada líder comunitário em defesa da sua
dos seus amigos, dos seus vizinhos, da sua comunidade, terem um programa que funcione bem. Eu acho que isso tem que ficar registrado. Terceiro, presidente, antes de iniciar a discussão do projeto, quero também deixar aqui um registro que quando se fala em argumento burocrático, na oposição tentando impedir a votação do projeto, em utilização de argumentos meramente legalistas, eu quero lembrar que o regimento é um instrumento de minoria. Porque senão, se não tem regimento, se não tem norma, não é democracia, presidente, é ditadura da maioria. Ditadura da maioria é muito diferente de democracia. E numa democracia, uma minoria, uma bancada de oposição num parlamento tem que ser respeitada e tem que ter os seus argumentos respeitados. Porque numa democracia, quem hoje é minoria, amanhã é maioria, e quem hoje é maioria, amanhã é minoria. Funciona assim. Ninguém pode prever, Galo, o resultado das próximas eleições. O governo pode ganhar, a oposição pode ganhar alguém que ainda não surgiu, pode ganhar o PSOL. Eleição e mineração, como dizem os mineiros, só depois da apuração. Então que respeitem um pouco mais os argumentos da oposição, os argumentos legalistas e regimentais sim, porque os argumentos legalistas e regimentais estão aí para proteger as normas democráticas e para proteger o bom trâmite dos projetos nessa casa, e é saudável que exista uma oposição que venha aqui pedir e solicitar o devido cumprimento dessas normas. Democracia funciona assim e democracia não é ditadura da maioria. E entrando no mérito do projeto, não indo pela linha de Paulo e do Henrique, embora respeite, eu acho que esse projeto tem um grande problema nele. Tem um grande problema que a prefeitura não consegue explicar. Por que criar um terceiro órgão, um terceiro organismo responsável por parte da saúde no município? Nós temos Secretaria de Saúde, nós temos Fundação Municipal de Saúde de Direito Público e agora teremos Fundação Municipal de Saúde de Direito Privado. Por que criar isso? E aí a questão, presidente, que eu quero atacar aqui não é a criação, mas é o custo da criação e como essa criação se dá. Eu, estudando o projeto, há algum tempo, não hoje, porque, como já disse aqui, fiquei sabendo da votação às 3h30 da tarde. Estudando o projeto há algum tempo, eu fui pesquisar alguns modelos de fundação estatal, vereador Betinho, por outros municípios do Brasil, por outros entes da administração pública. Vi vários, todos eles mais completos que o de Niterói. Separei um aqui. Um projeto de lei que eu separei porque é do Estado do Rio de Janeiro. Projeto de lei do Estado do Rio de Janeiro. Projeto de lei 1014 de 2007. E as diferenças são gritantes, porque esse projeto estabelece explicitamente qual é a responsabilidade da fundação estatal, o que ela vai fazer, quais são os hospitais que ela vai gerir, quais são os programas que ela vai gerir. Isso o projeto do Estado faz, o projeto do município não faz. A rigor, essa casa está assinando um cheque em branco. Se no ano que vem essa prefeitura, ou se em 2017, outra prefeitura que não essa, resolver jogar toda a gestão da saúde municipal de Niterói, toda, 100% dela, na Fundação Estatal de Saúde, vai fazer porque não tem ato normativo, não tem texto legal dentro desse projeto que a impeça de fazer, quando há em outros projetos de fundação estatal isso. Segundo, o projeto do Rio e o projeto de outros municípios especifica como é o órgão diretivo dessa fundação, quem dirige, quem organiza, e estabelece conselho curador, conselho fiscal, diretoria executiva, tudo isso estabelecido na lei. A diretoria executiva com diretor executivo, diretor administrativo financeiro, diretor de recursos humanos, diretor de planejamento e gestão do contrato de metas, diretor técnico assistencial, diretor jurídico. E o projeto de Niterói ignora isso. Essa casa está assinando um cheque branco para, se a prefeitura quiser, regulamentar isso no estatuto próprio da fundação. Se ela não quiser, não vai fazer. É isso que a gente está dando à prefeitura hoje. É esse cheque em branco. O projeto de lei não trata do regime de contratações, ainda bem que há essa emenda. Essa emenda veio em boa hora, em que pese eu ser contrário ao projeto.
Agora, ainda há uma crítica a essa emenda. Se o objetivo da emenda é fazer, e o objetivo é nobre, com que os funcionários atualmente na rede sejam os contratados pela Fundação, a prova de títulos a que se refere a emenda deveria valer apenas para o primeiro concurso público, e não para sempre. Porque senão fica a discricionariedade do administrador público, que, repito, hoje é esse governo, amanhã pode ser outro. E é perigoso a Câmara deixar essa caneta cheia de tinta para o governo. O Poder Legislativo é o freio que deve regulamentar isso. E pior nesse projeto, presidente, utilizando os 2 minutos que ainda me restam, é o custo dele. O custo dele que enfatizo, está atrasado. Porque, para mim, isso é requisito de validade do projeto. E, para mim, isso invalida a votação. A minha opinião, o impacto é de 2014, nós estamos em 2015. Esse impacto é inexistente. Esse impacto caducou, porque tem sobre ele inflação, tem sobre ele, enfim, uma série de índices e a própria liberalidade do governo de resolver alterar um outro valor. Nós estamos votando um projeto com impacto inexistente. Certamente o impacto será maior do que esse que está aqui. Vivemos num país de inflação de quase 8% ao ano, certamente será maior do que esse. Mas esse, presidente, já é muito alto. O impacto total é de 5 milhões de reais. 4 milhões 973 reais. 973 mil reais. 5 milhões de reais é o custo desse projeto. A prefeitura vai estar gastando, e não se enganem os senhores, esse não é o gasto, Bira, que vai ser colocado na ponta da saúde. Esse é o gasto administrativo, é o gasto burocrático. Em uma época onde a população tem clamado por governos que gastem menos com a sua própria estrutura e mais com o bem-estar das pessoas, a prefeitura brinda aos niteroenses com um projeto que gera uma estrutura burocrática, administrativa, ao custo de 5 milhões de reais. O custo com o pessoal, apenas com a diretoria. Apenas com a diretoria. Não é o custo para contratar os funcionários, esse é o custo da diretoria. 17 servidores, 2 milhões e 200 mil reais. 17 servidores vão custar 2 milhões e 200 mil reais aos cofres públicos anualmente. Esse dinheiro aplicado na ponta da saúde não compraria mais remédio? Não equiparia